Bom, família, vamos falar aqui rapidinho de Botafogo, que amanhã joga contra o Bahia, lá na Bahia, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, antes dessa parada aí para a Copa do Mundo, onde vamos, ver como é que o Brasil vai se sair nessa Copa do Mundo. Vamos lá ver a matéria completa, já eu volto para trocar uma ideia com vocês, vamos lá ver. O Botafogo joga amanhã contra o Bahia, esse jogo fora de casa, você vai ver ao vivo na Globo. Tem o Bora pro Jogo 5 da tarde, 5h30, a bola rola. O caminho do fogão na Sul-Americana também está se desenhando. Teve sorteio, Ana Flávia Nunes, conta pra gente. Fala, Escobar, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, teve esse sorteio da Sul-Americana e o Botafogo vai enfrentar nas oitavas de final da competição o vencedor do confronto entre Cienciano do Peru e Lanús da Argentina, que ainda vão disputar os playoffs da Sul-Americana no fim de julho. E como o Botafogo terminou a fase anterior como líder do grupo, vai ter a vantagem de decidir essa vaga jogando em casa aqui no estádio Newton Santos. Lembrando que esses jogos das oitavas da Sul-Americana vão ser disputados depois da Copa do Mundo, entre os dias 12 e 19 de agosto. Mas agora o Botafogo está focado mesmo no jogo de amanhã contra o Bahia, lá em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe já está na capital baiana, porque viajou para lá logo depois da vitória sobre o Caracas, na Venezuela, durante a semana pela Sul-Americana. E como o técnico Franklin Carvalho poupou os jogadores nesse último jogo, tudo indica que ele vai usar força máxima amanhã contra o Bahia, até porque é um confronto direto, né? O Botafogo é o 10º colocado com 22 pontos, o Bahia está em 8º empatado com o Cruzeiro com 23 e a meta é vencer para passar o Bahia. Escobar. Entra em campo amanhã, vai enfrentar o Bahia fora de casa. Essa é a última rodada do Campeonato Brasileiro, tá? A gente vai ver no VT como é que tá o meu glorioso pra esse jogo, Rodolfo. Ele fez Parte o Bahia, mas um jogo importante, vamos embora. Pela Sul-Americana, o Botafogo já desembarcou em Salvador para o seu último jogo antes da pausa para a Copa do Mundo. E o Glorioso enfrenta o Bahia na Arena Fonte Nova e quer garantir os 3 pontos fora de casa para tentar chegar perto da parte de cima da tabela. Atualmente, o Alvinegro está na 10ª colocação com 22 pontos e conta com o melhor ataque da competição, porém também tem a pior defesa do brasileiro. O reforço para a defesa, que ficou desfalcada após a saída de Alexander Barbosa, hoje no Palmeiras, mas conta com peças como Ferrarese e Bastos, pode ser com Ítalo, que entrou em campo pelo Botafogo após 2 meses sem jogar. A partida contra o Caracas foi a primeira do jogador sob o comando de Franklin Carvalho, e ele quer a oportunidade para ser utilizado no duelo com o time baiano. Desde abril, o Botafogo só perdeu um jogo contra o Remo, quando foi derrotado no Newton Santos por 2-1, e quer então continuar com essa sequência para respirar durante a parada para a Copa. Para isso, o treinador quer continuar a usar peças que estão dando certo, caso do atacante Arthur Cabral, que vem em evolução no Glorioso e já anota 4 gols na competição, 3 somente em cima do Corinthians. O técnico, em entrevista à Rádio Renascença de Portugal, valorizou o trabalho de Arthur, além de projetar muitos gols do atacante até o fim da temporada. Anota 2 gols e 4 assistências. Mais um que vem ganhando oportunidades no ataque é Cauã Toledo, joia da base alvinegra. O jogador de 20 anos garantiu a confiança de Franklin e dos companheiros, participando dos jogos contra Corinthians, Independente Petroleiro, São Paulo e, por último, o Caracas. Neste jogo, contra o time venezuelano, Cauã marcou 1 gol. A vitória sobre o Bahia é fundamental e a cavalaria alvinegra pretende pisar forte em campo para voltar com os 3 pontos na mala e a certeza de uma pausa para a Copa do Mundo sem qualquer turbulência. O Igor Pérez falou? Cavalaria. Bota aqui a arte que o Gabriel fez. Olha aqui, essa é a minha cavalaria alvinegra. Bota aqui a arte que o Gabriel fez pra mim. Olha só, o meu bira com um leque e um óculos. Gostei das tatuagens. E uma água de coco, que é uma coisa meio baiana, entendeu? Que a gente vai na Bahia, sabe, Vene Casagrande? As tatuagens, muito bem. O treinador do Glorioso, Franklin Carvalho, acredita que é muito difícil a permanência do Danilo no clube depois da Copa do Mundo. Numa entrevista para a Rádio Renascença de Portugal, o treinador revelou que há bastantes clubes, tem muitos clubes aqui interessados no futebol do Danilo, né? E que deve valorizar ainda mais durante essa Copa do Mundo. E a gente entende também que se o Danilo fizer uma Copa impecável, que não é difícil, ele tem chance até de agarrar uma vaga aí no time titular da Seleção Brasileira em Copa do Mundo, isso pode valorizar, potencializar ainda mais. A última partida do Danilo pelo Botafogo foi na eliminação para Chapecoense na Copa do Brasil. O Vene Casagrande, a gente viu aquela situação toda
no jogo contra o Corinthians, que ele ia fazer o 13º jogo pelo Brasileirão, e daí não ia poder, então, jogar mais do Brasileiro nesse ano por nenhum outro time além do Botafogo. Ele teve problemas pessoais, e então também o Franklin falou. Então, também não vai mais participar, e não vimos ele mais na Sul-Americana, nem mais em nada. Foi uma história curta, né? Há um ano ele ficou mais ou menos no Botafogo, mas quando veio, o botafoguense nem se apegou emotivamente tanto a ele, porque sabia que ele ia ter uma vida curta. Mas ele esportivamente foi muito importante. E o Botafogo foi muito importante para ele. Perfeito. Porque se ele tá no Zenit nesse momento, jogando o que ele estava jogando lá, porque o Luiz Henrique foi chamado com o Zenit, mas é uma posição diferente. Se ele estivesse lá, você acha que ele seria convocado? Chance. Tanto é que o Gerson retornou para o futebol brasileiro. Ele foi para o Zenit e percebeu que ele não teria tanta visibilidade se ele continuasse no futebol russo. Então, chance zero. Eu concordo plenamente com você, eu acho que o Botafogo deu uma grande visibilidade para ele aproveitou a grande oportunidade que ele teve no Botafogo. Ele não está errado em pedir para, entre aspas, não jogar. Quer dizer, está errado em dizer que é problemas pessoais. Eu acho que, nesse momento, a comunicação é a melhor maneira possível, tal como a gente elogiou a comunicação do Fluminense. Mas foi depois do Ganso, relação do Ganso, talvez exatamente. O próprio Flu e a comunicação assim, entendeu. É o famoso... Quer me enganar, me dá bala Juquinha, quando ele diz que, problema pessoal, não quero jogar. Todo mundo sabe que Flamengo e Palmeiras têm interesse na contratação do Danilo. Se vão conseguir a contratação, é uma outra história. Você mencionou o Zenit fez uma proposta ao Botafogo de 35 milhões de euros para contratar o Danilo. Só que o próprio Danilo recusou, por conta justamente disso. E ele sabe, ele é um cara inteligente, os representantes também sabem, que pós-Copa do Mundo, muitas propostas vão aparecer. No futebol brasileiro, se você me perguntar quem está na frente, é o Palmeiras. E o próprio Flamengo já sabe disso. Que o Palmeiras, entre aspas, tem um acordo verbal com os representantes do atleta. Mas tudo depende pós-Copa do Mundo. Ele tem potencial de se tornar titular durante a Copa do Mundo. Acho que ele vai até se tornar titular. E aí, pós-Copa, quais propostas vão aparecer? Eu, no lugar dele, esperaria também. Muito bem. E você aí de casa? Bom, família Zoeira tá aí, né? Vamos falar rapidinho aqui do nosso Botafogo, que joga amanhã pelo Campeonato Brasileiro contra o Bahia. O Botafogo já desembarcou na Bahia, tá prontinho lá, vai ter treinamento antes desse jogo de sábado aí pelo Campeonato Brasileiro, a última rodada do Campeonato Brasileiro dessa fase, né? Porque depois vai parar por causa da Copa do Mundo, aí retorna só depois da Copa do Mundo. Então o Botafogo se preparou para esse jogo depois de uma vitória assim muito boa contra o Caracas, 3-1 de virada, o Botafogo chegando com moral, o Bahia vivendo uma certa crise, torcida querendo botar estádio vazio contra o Botafogo em forma de protesto. Vamos ver como é que o Botafogo vai se comportar amanhã. O Campeonato Brasileiro é uma outra competição, é outra coisa. Precisa melhorar alguns pontos, né? O Botafogo fez bastante testes aí com alguns jogadores que não vinham sendo aproveitados no time, foram, né, jogar esse jogo contra o Caracas. Alguns se saíram bem, outros nem tanto. Vamos ver como é que o Botafogo vai poder estar com o time completinho aí para esse jogo contra o Bahia. Completinho que eu falo perdeu vários jogadores já importantíssimos no elenco, mas é o que tem, né, de melhor nesse momento para o Franklin. Ele deve colocar nesse jogo contra o Bahia, não deve fazer loucura, não deve inventar. O Botafogo precisa vencer para ficar bonito ali na meio de tabela, inclusive ultrapassa o Bahia nessa parada da Copa do Mundo aí. E você tá animado para esse jogo do Brasil aí na Copa do Mundo? Sei não, eu acho que a galera tá meio... A mídia tá tentando colocar a galera aí em cima, como se o Brasil fosse a melhor seleção do mundo hoje. Ainda tem 5 estrelinhas, isso aí é indiscutível, né? O Brasil é o maior campeão. Mas, assim, de seleção jogando bola, hoje em dia o Brasil já não é mais aquilo que, né, a gente acostumou ver, aquela vontade de ganhar. Mas quem sabe o Brasil não pode fazer bonito nessa Copa. Eu torço pelo Brasil ainda, gente. Tem gente que não torce mais pro Brasil, não. Eu torço, eu gosto de futebol, eu gosto, né, do Brasil. Eu espero que o Brasil possa fazer história aí, quem sabe, né, conseguir mais uma estrela. Mas é aquilo, confiante eu não tô, tá? Bom, como eu falei, o Fogão jogando amanhã, vindo de um bom momento, terminou a Sul-Americana sem nenhuma derrota. Melhor fase, né? Melhor campanha dessa fase da Sul-Americana. Botafogo chegou a 16 pontos, não teve derrota. O time que mais marcou gols. Vai disputar todos os jogos no estádio Newton Santos até a semifinal da Sul-Americana. Se chegar até lá, que se Deus quiser, vamos chegar até a final da Sul-Americana. Vamos decidir tudo no estádio Newton Santos. Que coisa, né? Botafogo vivendo um momento tão difícil fora de campo. E não tá tão ruim no Campeonato Brasileiro. Claro, não vai brigar por título, não tem condições de brigar por título com um time desse, que não é um time de estrelas, mas passou uma vergonha na Copa do Brasil, isso é indiscutível, tá? Foi eliminado de uma forma também meio estranha na Libertadores, mas vem fazendo uma boa campanha na Sul-Americana, enquanto a maioria dos times brasileiros passaram na segunda colocação. Só Botafogo, São Paulo
E agora fugiu o outro time que passou direto na primeira colocação aqui brasileiro, mas o resto foi tudo de segundo colocado. Vão ter tudo playoffs aí, pegando o time da terceira colocação da Libertadores. Uma confusão, inclusive hoje, sexta-feira, meio-dia, eu estou gravando esse conteúdo antes de meio-dia, vai sair o provável adversário do Botafogo nas oitavas da Sul-Americana. Né? Então você já vai estar assistindo esse vídeo, provavelmente já sabendo de quem deve ser o provável adversário do Botafogo. Né? Vai ter o sorteio para os times, já estão decididos aí os times praticamente dos playoffs, já vão se enfrentar e o Botafogo vai saber, ó, vai ser esse ou esse que a gente vai pegar nas oitavas. E vamos decidir em casa. E provavelmente com a torcida vai comparecer em peso aí para esse título inédito, quem sabe, do Botafogo na Sul-Americana. Temos uma Conmebol, que era outra competição, é a mesma competição, mas com outro nome, e agora vamos ter, né, quem sabe, uma Sul-Americana, que é um título internacional, valendo um bom dinheiro, uma classificação para Libertadores, aí tem uma Recopa para disputar o campeão, 50 milhões é um dinheiro que ajuda bastante, é quase o que o Campeonato Brasileiro paga. É um bom dinheiro. E o Botafogo tá levando a sério, pelo menos que eu vi na Sul-Americana, o Botafogo tá levando a sério. Depois de ter tomado um susto no primeiro jogo contra o próprio Caracas, o Botafogo empatou em 1-1 com o Caracas aqui, a gente ficou com o pé atrás, e já vamos ser eliminados, pegamos o grupo do Racing, Caracas, só passa um direto, o outro é playoff, e o Botafogo foi lá e fez não só o primeiro colocado, como a melhor campanha da Sul-Americana, na fase de grupos. Tá surpreendendo. Deixa aqui, ó, palpite de vocês pro jogo de amanhã, tá? Bahia e Botafogo, vamos ver como é que... Se alguém acerta, eu dei uma parada, porque eu errei tudo. Tenho errado tudo, não tô acertando nem quem vai vencer, muito menos o placar. Então, se você quiser arriscar, deixa aí. Eu tinha um alô, um abraço para mandar para uma galera de um grupo, né, do Botafogo, e eu esqueci o nome do grupo. E por onde eu estou gravando, é onde está a informação. Então, eu prometo que na próxima gravação, eu vou deixar salvo aqui do ladinho, aqui no bilhetinho, para mandar um abraço para vocês, tá? Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Fui!